todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à discussão do quinto capítulo desse livro, Mulheres que Correm com os Lobos. Nós vamos discutir hoje a história da mulher esqueleto, quanto o coração é um caçador solitário. Eu sou a Jéssica Faia, eu sou psicóloga, e você já dá um like nesse vídeo e compartilha com outras mulheres que tenham interesse. Caso tenha alguma coisa que não tenha ficado clara, né, na discussão desse vídeo, ou tenha algo que você tenha uma dúvida, você pode mandar, escrever nos comentários, que a gente terá o maior prazer em te responder. Olá, eu sou a Flávia Moreira, consteladora familiar, e vou contar para vocês então a história da mulher esqueleto. A história começa falando de um pescador que não era da região onde ele estava pescando, e ele foi então nessa baía pescar. Chegou lá no local que ele achou que era adequado, ele colocou o anzol dele na água e o anzol pegou alguma coisa. E ele estava sentindo que era alguma coisa grande. Ele, opa, dessa vez peguei um peixão, né? E foi ele lá puxando o que ele tinha pegado, né? E na hora que ele vê aquilo subindo, era um esqueleto de uma mulher. Ele ficou apavorado, largou o anzol assim para trás do barco e voltou a remar em direção à margem novamente, né? Como o anzol estava atrás e o esqueleto da mulher pendurado ali, assim, na hora que ele olhava para trás, ele tinha a impressão que ela estava em pé, correndo atrás dele, né? E ele foi remando o mais rápido que ele conseguia de volta para a praia. E na hora que ele chegou na praia, ele estava tão apavorado que ele não viu que o esqueleto estava preso, na verdade, no anzol dele. Mas ele saiu correndo com o anzol e, naturalmente, o esqueleto atrás, né? E ele foi correndo, correndo cada vez mais depressa, e o esqueleto atrás também correndo, correndo cada vez mais depressa. Eles correram bastante, passaram por diversas regiões, o esqueleto até se alimentou de um pedacinho de peixe que estava ali no caminho, né? Finalmente, o pescador chegou na aldeia, de onde ele vinha, no iglu dele, e entrou correndo dentro do iglu. Ele estava assim, cansado daquela correria toda, né? Aí respirando fundo, fundo, até que ele teve coragem de ligar a lamparina dele para poder iluminar o iglu. Na hora que ele liga a lamparina, o que acontece? Quem que ele vê ali no canto? O esqueleto da mulher, né? E ele levou um novo susto, né? Coração batendo rápido de novo, ele demorou para se acalmar, aí ele começou a olhar para aquele esqueleto, e aí ele viu que o esqueleto estava assim, todo fora de ordem, que o pé estava em cima do ombro, que a perna estava no cotovelo, que aquele esqueleto estava todo embaraçado. Então ele começou a cantar uma música devagarzinho, e devagarzinho ele foi primeiro desenrolando aquela linha do anzol dele, que estava ali toda embaraçada no esqueleto, e aí ele foi colocando os ossos da mulher esqueleto no lugar, ele colocou cada ossinho no seu lugar, e formou então um esqueleto completo novamente. Nisso ele já estava exausto, se deitou para descansar um pouquinho e acabou dormindo. E a gente não sabe por quê, nem o que aconteceu enquanto ele estava dormindo, né? O que ele estava sonhando, mas enquanto ele estava dormindo, ele chorou uma lágrima, saiu uma lágrima do olho dele. A mulher esqueleto que estava ali no canto, observando o pescador, viu aquela lágrima e ela estava assim, com tanta sede, que ela bebeu daquela lágrima. E aquela lágrima parecia que matou a sede dela todinha. Depois que ela bebeu a lágrima dele, ela ouviu o coração dele, que estava batendo naquele ritmo, tum, 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 né? E ela pegou, tirou o coração do pescador e, usando aquele ritmo do coração, aquele tum, 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 ela foi cantando uma música para ela virar mulher de novo, né? Aí ela começou pele, 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 carne, 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 cabelo, cabelo, cabelo. E nisso ela foi se tornando uma mulher novamente. Então ela estava cantando, né, para ter pele, para ter carne, para ter seios, para ter cabelo, para ter, enfim, ter tudo aquilo que uma mulher precisa. E ela cantou também para despir o pescador
E aí ela devolveu o coração para ele, deitou ao lado do pescador e passou a noite ali com ele. Então eles passaram a noite juntos de um jeito bom e duradouro. E todo mundo daquela região garante que essa história é verdade e garante que os dois nunca mais passaram por dificuldades nenhuma, pois todos os animais que ela tinha conhecido enquanto ela estava embaixo d'água ajudavam a eles a se alimentar. E ninguém se lembra por que, que a mulher esqueleto foi empurrada para o mar, por que, que ela virou esse esqueleto no oceano, mas todo mundo garante que essa desgraça também era verdade. Bom, gente, essa história, ela tem vários insights, assim, e coisas super interessantes para a gente comentar hoje, né? Uma das principais são esses ciclos, assim, de morte e vida, né? E como a gente também tem esse momento, assim, de muita fartura e momentos de escassez, né? Momentos de felicidade, momentos de tristeza. É muito importante que a gente tenha essa ideia, assim, né? Que a vida, ela não é uma linha reta, assim. Nós vamos ter momentos, né, no relacionamento que você vai estar muito feliz, muito empolgada, muito animada com aquela relação, e vai ter momentos que você vai estar refletindo, parando, ponderando, analisando se de fato aquela relação é a relação que você quer estar, é uma relação que faz sentido para você ou que vocês podem melhorar, né? Ou se é uma relação que vai se findar e acabar para que outro relacionamento nasça. É super importante a gente aceitar esses ciclos, né? Quanto mais a gente luta contra esses ciclos, mais difícil é a nossa vida, né? As coisas vão acabar mesmo, né? Tem situações, tem relacionamentos, tem empregos, tem amizade, tem família que às vezes vai ter momentos que vai estar mais próximo, vai ter momentos que vai se afastar, ou a pessoa não vai conversar mais com você, e aquela relação vai se findar em algum momento, né? É uma ilusão a gente pensar que vai ser feliz o tempo todo, né? Que vai ter alegrias o tempo todo e que tudo vai se resolver assim magicamente do dia para a noite, né? Então é legal assim aceitar esses ciclos de vida e morte, né? E mais do que isso, assim, é fundamental a gente perceber que isso vai acontecer, né? E que não é necessário ter medo daquela relação, daquela situação acabar, né? Porque, de fato, aquela relação precisa acabar para surgir uma nova, né? Para ter outros caminhos e outras oportunidades. Inclusive, ela começa o capítulo falando, ou comparando, né, os humanos com os lobos, né, e falando que os lobos não consideram esses altos e baixos da vida, né, quer esses altos e baixos, quer eles sejam de energia, de poder, de alimento, que eles não consideram esses altos e baixos, assim, punitivos, que é uma coisa simplesmente normal, que faz parte, que acontece, né, que a gente deveria aprender com os lobos, que a nossa vida também é cíclica, né? Que tudo tem um ciclo. Né? É. E às vezes a gente fica com tanto medo daquela relação fracassar, né? Vou colocar bem entre aspas mesmo, né? Daquela relação fracassar, de perder o outro, que isso acaba sendo um motivo pelo qual aquele relacionamento se finda, né? Já viu? Às vezes você tá com tanto medo, né, daquilo acabar, tá com tanto medo dessa pessoa sair da sua vida, que acaba sufocando mesmo, né? Tentando controlar, tentando vigiar, tentando cercar. E aquele amor começa a não fazer mais sentido, assim, né? Porque perdeu aquela pureza, ou perdeu aquele prazer que você tinha antes da companhia do outro, né? Eu acho que vale muito a pena a gente pensar nisso, assim. Todas as vezes que a gente força muito, né? Ou que tem que fazer muito esforço para manter a pessoa do nosso lado, talvez aquela relação já não esteja fazendo tanto sentido assim, né? Eu falo um esforço, assim, sobrenatural, né? Um esforço, assim, desproporcional, na verdade, né, para aquela situação. E aí, assim, se aquela relação vier a acabar, né, ou vier a se findar, é importante que a gente também pense no ressignificado mesmo, né, de olhar aquele relacionamento e perceber o que que eu aprendi a partir daquilo, né, o que que eu posso fazer diferente para futuras relações. Então, esse término nem sempre é ruim, né, é ruim se a gente vê com essa ótica ser a pior coisa, né? Mas se você começa a olhar o término como uma fonte de aprendizado, né? Algo que você pode trabalhar na sua vida para que não se repita nos próximos relacionamentos, pode ser fundamental até para você construir uma próxima relação saudável.
Verdade. Outra coisa que é interessante mencionar é que ela fala que, diferente das outras histórias do livro, onde cada personagem é uma parte da nossa psique, que ela gostaria de interpretar essa história como se fosse uma história sobre relacionamentos, né? E ela começa dizendo, né, que o pescador pesca e acha que pegou um peixão, né? É igual a gente sai aí conhece uma pessoa nova e pensa, esse é um peixão, vai ser o amor da minha vida, né? E aí aparece a mulher esqueleto. A gente vê que a coisa não é bem assim, né? O que você pode contar sobre isso? Eu acho interessante, assim, que chega um momento, né? Igual quando você tá só conhecendo a pessoa, né? Tá só com encantamento sexual, assim, ou físico. E aí chega um momento na relação que você se aprofunda mesmo, né? De saber mais da história da pessoa, das características, da personalidade, dos sonhos, das metas, dos planos. E aí começa a aparecer umas coisas que você fala assim, talvez esse peixão não seja tão bom assim, né? Não seja o peixe que eu estava de fato procurando, né? E aí tem aquele medo, assim, às vezes de se comprometer, o medo de revelar, né? Porque você começa a observar que esse parceiro não é tão perfeito quanto você imaginava. E aí, vou falar uma verdade, assim, ninguém que a gente se relacionar vai ser 100% perfeito, né? Vai estar 100% match. Então, assim, é necessário desse momento, assim, que você quebra a ilusão, né? E passa a ter um relacionamento real. Esse primeiro momento, né, que a gente vive na relação e pensa assim, nossa, que pessoa incrível, né? Que pessoa maravilhosa, tal. Como eu estou apaixonada, você vê que é um momento muito da ilusão. E um momento assim real, né? O momento que o relacionamento se consolida é quando eu saio da ilusão e começo a ver que de fato quem que é a pessoa que eu estou me relacionando, assim, que características que essa pessoa tem, características essas boas e ruins, né? E aí talvez até venha o medo de se comprometer, né? Porque você tinha imaginado que era um peixão, que era uma pessoa incrível, cheia de qualidades, características boas, e aí quando você vai conviver, você vê que tem luz e tem sombra, né? Tem qualidades, mas tem problemas, mas tem defeitos. E aí a gente precisa ter esse momento assim que supera o medo e passa para se comprometer, né? Para se relacionar. No que eu vejo isso no outro, eu também sou capaz de perceber isso em mim, né? Esse movimento não se dá só de mim para o outro, assim, só eu que vejo os defeitos e problemas que o outro tem, né? O meu parceiro também foi fazer o mesmo movimento comigo, né? Enquanto me conhece, assim, que pessoa incrível, que legal, que simpática, bonita e não sei mais o quê. E quando passa a conviver mais dia a dia, né? Começa a ver os defeitos, começa a ver os problemas, começa a ver as questões, e aí chega aquele momento que a gente faz um balanço mesmo, né? De olhar aquele parceiro e ver, tá, esse peixe, né? Esse peixe tem as características que eu estou procurando, é um bom parceiro, assim, ou é uma pessoa que está trabalhando ativamente para melhorar essas questões. Lembrando sempre, assim, ninguém que a gente se relacionar vai ser 100% perfeito, né? Ninguém não vai ter problemas ou não vai ter questões, assim, todas as pessoas que a gente se relacionar vão ter problemas, mas cabe a gente analisar, assim, primeiro, se essa pessoa está trabalhando nesses problemas, tem consciência desses problemas, está trabalhando para mudar esses problemas, e se essas questões que a pessoa tem são questões que eu posso manejar, que eu consigo manejar e consigo lidar. É mesmo Aqui. porque quando duas pessoas se juntam, eu tô na constelação familiar agora, né? Quando duas pessoas se juntam, são dois sistemas que estão ali se juntando para formar um novo sistema, né? E cada sistema tem as suas regras, as suas crenças, os seus padrões de comportamento, né? E quando esses dois sistemas se juntam para formar um novo sistema, os dois têm que entrar num acordo, né? O que vai ser levado de cada sistema para o novo sistema, né? Como é que os dois vão ali interagir? Então, assim, alinhar as expectativas, né? Conversar sobre o que a gente quer, né? De um relacionamento é muito importante também, né?
Eu acho também que é importante esse movimento, assim, de superar o medo, sabe? Porque para eu me revelar para o outro, né, para eu mostrar os meus medos, as minhas fraquezas, o que eu julgo como sendo defeito, eu preciso ter coragem, assim, eu preciso passar por esse movimento, né? E, assim, todas as relações, relações saudáveis, relações, né, mais profundas, relações mais, né, mais duradouras, são relações que eu supero esse medo, que eu já posso me revelar para o parceiro e que ele também vai fazer o mesmo movimento comigo, né? Então, assim, é fundamental para a construção de um relacionamento saudável que eu possa me abrir e que eu tenha confiança, intimidade e que o parceiro também possa fazer a mesma coisa, né? Então, assim, precisa, vocês podem ver, assim, toda vez que a gente começa a se relacionar, eu sempre conto, todas as coisas incríveis que eu faço, né, as qualidades, como eu sou legal, como eu sou uma pessoa interessante, né? E não fala defeito, assim, né? Não fala problemas, né? Não fala boletos, não fala sobre boletos, por exemplo, né? E aí, e essa diferença, assim, de você, né, apenas se encantar com uma pessoa, achar ela legal, achar ela atraente e se relacionar de fato com uma pessoa, né? Ou se relacionar é uma coisa muito mais profunda do que só um encontro sexual, por exemplo, né? Ou se relacionar é quando eu tenho noção dos problemas do meu parceiro, das questões que ele enfrenta, e ele também tem clara noção, né, dos meus problemas, das questões que eu enfrento também, né? Isso é se relacionar de uma forma mais madura e mais saudável, né? Então, assim, no momento que você mostra para o outro a sua vulnerabilidade. E aí, nesse ponto, vale a pena lembrar, assim, não é todas as pessoas que a gente se relaciona que de fato vale a pena eu abrir as minhas vulnerabilidades, né, e me revelar. Porque vão ter pessoas que não vão saber o que fazer com isso, né? E pelo contrário, assim, talvez até usem isso contra você, né? Contra, né, para te ferir, para te atacar, para te humilhar, para te machucar. Então, talvez não seja a pessoa mais interessante para se relacionar, né? Talvez não seja aquele peixão que você estava procurando, né? E aí vale a pena analisar a relação mais profundamente. Você falou a palavra boleto, eu tive um pensamento aqui na minha cabeça. Eu acho que todo mundo já passou por relacionamentos que não deram certos. Porém, eu acho que algumas pessoas elas levam os medos dos relacionamentos anteriores, ou cobranças, ou expectativas, tudo de relacionamentos passados para o relacionamento novo. É como se a pessoa chegasse com um boleto embaixo do braço, né? Aqui, né? Você vai pagar a conta, né? Como é que a gente sabe o que é saudável, né? E o que é uma expectativa ou alguma coisa que eu estou trazendo de um relacionamento anterior para esse relacionamento atual? É uma coisa que eu acho muito interessante, assim, né? É perceptível um casal no início do relacionamento, né? São amantes, apaixonados, e amorzinho para cá, e benzinho para lá. Tudo que o outro faz é maravilhoso, né? Como a pessoa é incrível, como se admira tudo que ela faz e tal, né? E aí, assim, o que que significa amadurecer essa relação e crescer essa relação? Quando eu sei de fato quem que é essa pessoa que eu estou me relacionando. Então, quando tem essa visão mais assim, vou falar infantil, assim, mais apaixonada, né? Mais iludida, assim, que o outro é perfeito, você vê assim, que isso é bem o início de uma relação, né? Uma relação consolidada, eu tenho clareza dos problemas dessa pessoa atual que eu estou me relacionando. Aí é importante também que você tenha um autoconhecimento legal e tenha uma noção das suas questões. Porque às vezes, assim, todos nós, né, tivemos algumas experiências, alguns relacionamentos que foram traumáticos, né? Ou tiveram algum problema, ou tiveram alguma experiência traumática. E aí, isso que você perguntou, Flávia, é projeção, né? É quando eu pego uma experiência anterior e projeto no meu parceiro atual. Então, vou dar um exemplo, assim, que eu vejo muito acontecer no consultório, né? Se eu já fui traída, aí eu fico com aquele medo de ser traída, ser traída, ser traída,
e projeto no meu parceiro atual que ele vai me trair, que ele vai me enganar, que ele vai mentir para mim. Então eu tenho que vigiar ele o tempo todo, porque ele pode mentir para mim e me trair. Ou quem já passou por relacionamento abusivo, né, que é uma experiência muito intensa, muito pesada e tal. Geralmente a pessoa vem para uma nova relação cheia de traumas, cheia de medo, com proteção, né, quer se defender o tempo todo, até quando não é atacada, identifica tudo como sendo abusivo, né? Então, assim, traz muitas questões que às vezes não pertencem àquele relacionamento atual. Eu acho fundamental, toda vez que a gente está começando um relacionamento, que a gente faça terapia e comece nesse processo de autoconhecimento mesmo, né? Justamente para poder separar, assim, o que é da minha história, o que é meu e o que é dessa pessoa que eu estou me relacionando, que eu estou vivendo, né? O que de fato eu estou vendo ela se comportar, né, o que eu estou vendo nesse momento atual, ou o que eu estou trazendo de uma experiência traumática que eu meio que imagino assim, né, que aquilo pode acontecer de novo, então eu tenho que vigiar porque aquilo pode acontecer de novo. E na verdade eu desconecto assim, né? Eu pego a minha experiência anterior e desconecto do que de fato eu estou vivendo, né, do que está acontecendo na minha vida nesse momento. Eu acho fundamental, assim, principalmente pessoas que tiveram relações mais problemáticas, né, mais difíceis, fazerem esse processo de análise mesmo, né, de investir no autoconhecimento. Porque a tendência, assim, quem teve relações muito pesadas, é o tempo todo ficar projetando no outro, né? E aí, quando você trabalha mais essas questões em terapia ou investiga mais isso, você consegue ver, né? Às vezes você tem um comportamento assim de proteção, de defesa e tal, né? Aí você consegue parar e analisar e ver, nossa, meu parceiro atual não está fazendo nada para que eu tenha que me defender. Por que que eu sempre tenho a mesma reação, né? E aí isso é uma coisa assim bem mais profunda, né? Eu estou falando de uma forma mais superficial, mas isso em terapia é bem mais profundo, assim, né? Você começa a analisar essas relações anteriores, principalmente, assim, relações que causaram muita dor, muito sofrimento, traumas, e começa a separar mesmo, né? O que que foi isso e o que que você está vivendo agora. E principalmente uma parte que eu acho super legal, que é quando a gente pega essas experiências e vê o que que você aprendeu com essas experiências, né? O que que isso te trouxe de crescimento que você possa, de fato, identificar na sua relação atual, né? Então, assim, para não ficar também vendo coisas na relação atual que não estão ali, né? Que não existem. Um outro ponto que eu acho fundamental a gente comentar hoje é que o amor, né? O amor genuíno, ele é um amor consciente. O que que significa, assim, essa ideia, né, que eu vou me relacionar com alguém e eu só vou ter momentos felizes, que vai ser tudo ótimo, que vai ser tudo maravilhoso, né, que vai ser só prazer o tempo todo, isso é uma ideia fantasiosa. Relacionamentos têm problemas e têm questões. Então, assim, se cada relacionamento você terminar porque seu parceiro tem algum problema ou se comporta de uma forma que você não gosta, eu sinto te informar assim que vai ser, né, provavelmente você vai ficar solteira ou você não vai conseguir se relacionar com muitas pessoas, né? Porque todas as pessoas que a gente convive e relaciona vão ter questões. Mas o que vale a pena é a gente analisar, né? Esse problema eu posso lidar ou não. E aí começar a até perceber assim, o que de fato é um problema, né? Por exemplo, uma pessoa violenta é um problema no relacionamento. Agora, sei lá, um parceiro que não dobra a roupa ou umas coisas bobas, assim, de rotina, do dia a dia. Será que isso de fato é um problema ou não é um problema? Ou porque a pessoa não responde da forma que eu queria que ele respondesse. Será que isso é um problema? E aí vale a pena analisar, assim, né? Porque a pessoa que vai comportar da forma que você quer é só você. Então, assim, qualquer outra pessoa que você vá conviver, às vezes vai ter um comportamento que você gosta e que você aprova, digamos assim, mas às vezes essa pessoa não vai ter. Então, assim, até te analisar mesmo o que é um problema na relação e o que não é um problema, né? Então, assim, não é porque é parceiro que vai pensar igual, que vai agir igual, que vai querer fazer as mesmas coisas o tempo todo. Então, assim, o outro, ele tem uma individualidade, né? E eu preciso aprender a respeitar isso. Se tiver alguma briga, alguma discussão, porque ele não concorda com o ponto de vista, né, com o mesmo ponto de vista que você tenha, tá tudo bem, né? É uma outra pessoa com outra história de vida e vai pensar diferente, se comportar
diferente de você também. Então, Até ser um pouco mais tolerante, né, nas relações. uhum. Então, para ter um relacionamento duradouro, o esqueleto do outro tem que ser aceito e tem que ser abraçado no relacionamento pelos dois parceiros, né? Vocês já perceberam que às vezes a gente começa um relacionamento, né, principalmente mais pro lado sexual, pro lado físico, né, você começa a ser mais atraído pela pessoa e tal, né, e aí essa pessoa vira o seu objeto de admiração, né. Então, assim, tudo que ela faz é legal, é incrível, né, tudo que ele pensa é empolgante, é excitante, como ele se comporta, a gente fala sempre com admiração. E aí chega um período do relacionamento, assim, quando você conhece um pouco mais, que às vezes você conhece as vulnerabilidades e as fragilidades. E aí a tendência é que essa admiração toda que eu tinha pela pessoa, que às vezes era até uma admiração um pouco ilusória, assim, começa a se quebrar, né? Começa a se fragmentar. E talvez assim essa admiração vai se acabando, né, vai se fragmentando, e que chega ao ponto, assim, com o final de casamento, né, que às vezes você olha seu parceiro e você pensa assim: "Nossa, como que eu fiquei casada com essa pessoa há tanto tempo, né, como eu tive um relacionamento com essa pessoa há tanto tempo". Em terapia de casal, né, quando as 2 pessoas, né, querem retomar a relação, querem trabalhar na relação, o ponto que se é trabalhado é justamente esse, assim, de eu retomar o que eu admirava no parceiro, mas assim, de forma real e concreta, né. Essa admiração que a gente tem no início do relacionamento é uma admiração, assim, muito pueril ainda, né, não é uma admiração muito profunda. E aí no final da relação, né, ou quando a relação, assim, parece que vai se findar, parece que vai acabar, talvez seja interessante, né, para quem está nos ouvindo aí e quer recuperar a sua relação, começar a ver esses pontos que você admirava no parceiro, que você admira no seu parceiro, né? Porque com o dia a dia, com a rotina, com os problemas, é muito fácil a gente esquecer das coisas que nos fez escolher aquela pessoa, né? Ou que nos causou admiração quando a gente convive com aquela pessoa. Então é importante assim, sempre lembrar dessas coisas, né? Essas coisas sempre estarem frescas na nossa memória. E no começo do Total. relacionamento, no começo do relacionamento, essa admiração chega a ser uma coisa irreal, né? Tem pessoas que colocam o parceiro num pedestal, né? E enxergam ali qualidades que na verdade não estão presentes, né? O que eu acho ideal, assim, é ter um parâmetro saudável de admiração. Por exemplo, uma pessoa que eu admiro, eu, Jéssica, né, é alguém que tem consciência, né, dos seus defeitos, das suas fragilidades, das suas vulnerabilidades e trabalha ativamente para melhorar. Então, assim, não é alguém sem defeito, não é alguém sem problemas, não é alguém sem questões. É alguém que tem consciência dessas questões e você percebe, né, no dia a dia, assim, convivendo, que essa pessoa está tentando melhorar, como eu também estou tentando melhorar, né? Então, aí eu acho que é uma admiração mais genuína, assim, uma admiração mais madura até, né? Porque essa admiração que eu coloco a pessoa num pedestal, uma hora isso se quebra, né, uma hora isso não se mantém, assim, porque é uma admiração irreal, né. Às vezes é admiração pelo corpo, às vezes é admiração por um status, por uma remuneração, né, que a pessoa ganha bem ou porque tem determinada profissão, né. E assim, o conviver, né, para se ter um relacionamento, eu preciso muito mais do que isso, né. Eu preciso muito mais do que uma remuneração financeira e tal, né, ou portas que essa pessoa abre para mim, é algum status que eu tenho com aquele relacionamento, né. Para manter uma relação precisa ir para esse nível mais profundo, né, esse nível que você encontra a mulher esqueleto, né, você vê os problemas, você vê os defeitos, você não tem medo que aquela relação termine por algum motivo e mesmo assim você opta por ficar, né. Eu acho que esse que é o amor genuíno, assim, quando a gente tem consciência dos problemas do nosso parceiro, que eles vão ter, né, eles vão estar lá, mas a gente opta por ficar. Tem uma frase que eu achei linda, que ela falou assim, que o amar significa quando todas as células do seu corpo querem fugir, mas mesmo assim você fica. Eu achei lindo isso. Mas assim, Lógico. vale
romântico, né? Mas vale a pena analisar, assim, né? Se todas as células do seu corpo querem fugir, né? Por que que quer fugir, né? E por que que você quer ficar, né? Porque essa frase, assim, não é de relação abusiva, né, gente? É frase, assim, quando você vê que a pessoa tem defeitos, tem questões e tal, mas aí você retoma essa admiração, né? Essa admiração saudável e retoma a admiração, assim, do porquê que você escolheu, né, ele ou ela como parceiro. Eu vou ler uma passagem aqui que eu achei muito interessante, aí eu gostaria que você comentasse ela, Jéssica. É assim, ó. É esse o movimento natural do caçador ingênuo e esfaimado. Os muito jovens, os não iniciados, os famintos e os feridos têm valores que giram em torno da descoberta e conquista de troféus. Os muito jovens ainda não sabem exatamente o que estão procurando. Os famintos buscam sustento. Os feridos procuram compensação por perdas anteriores. No entanto, todos querem que o tesouro caia por acaso dos céus. Isso é tão interessante, né? Eu achei super legal essa passagem também, assim, porque é um fato, relacionamento saudável dá trabalho. Né? Grava, tatua isso no corpo, grava, coloca num desenho na parede, não sei, assim, algum lugar que você possa sempre lembrar disso, né? Relacionamento saudável dá trabalho. Então, essa ideia assim, eu vou ter uma relação e vai ser maravilhoso, e a pessoa vai ler minha mente, vai saber tudo que eu gosto, vai fazer tudo que eu gosto no momento que eu quero, isso é irreal. Isso não existe, assim, né? Se você conhecer alguém que fala que tem uma relação assim, investiga melhor se de fato é dessa forma, né? Precisa ter a TR chata, eu preciso sentar e conversar, eu preciso abrir mão de algumas coisas, o parceiro precisa abrir mão de outras, né? Quando o relacionamento é apenas a conquista, assim, eu mudar o status lá no Instagram e postar foto, não sei o quê, né? Que é só para ter aquela pessoa, né? Só para falar que eu não sou solteira e que eu tenho um parceiro. Então, assim, a gente percebe que é uma coisa bem de troféu mesmo, né? Então, pode ser aquele parceiro, mas pode ser qualquer outro homem, né? Ou qualquer outra mulher, porque o objetivo é ter alguém, é postar uma foto com alguém, é escrever um texto imenso com uma pessoa. E aí, assim, não é ter de fato um relacionamento, né? Ter de fato uma relação profunda, madura e saudável. Porque uma relação profunda, madura e saudável, eu não vejo o outro como sendo um troféu, né? Como sendo uma pessoa que eu vou exibir ali e vou falar que eu tô no relacionamento, né? Uma coisa que eu também gosto muito de comentar é que status de relacionamento, né? Falar que está casado, que está namorando, que está noivo, sei lá, né? Status de relacionamento não é a mesma coisa de validação pessoal. Então, assim, se você está solteira, se você está casada, se você da noiva, sei lá, né? Isso não tem nada a ver com o seu valor pessoal. Às vezes a gente confunde um pouco isso, né? De ver uma pessoa casada e falar assim, nossa, como ela está feliz, como tudo está ótimo na vida dela. E a realidade não é assim, né? Quem está no relacionamento e está num relacionamento legal, saudável, com parceria, são duas pessoas que estão ali todo dia construindo uma relação saudável, né? Que às vezes estão matando um leão por dia para ter um relacionamento legal. Então, assim, eu acho que a gente não tem que ficar associando isso, assim, como se fosse um valor pessoal, né? Se a pessoa tem um relacionamento, é sinal que é uma boa pessoa, é sinal que é uma pessoa legal e tal, né? E se não tem um relacionamento, é sinal que tem um problema com ela, é sinal que tem uma questão com ela, né? Relacionamento não depende só de uma pessoa, né? Precisa de duas pessoas querendo, trabalhando ativamente, construindo uma relação saudável. Então, assim, se você às vezes está se relacionando com alguém que não tem nada a ver, não é demérito terminar uma relação, né? Não é demérito separar. Isso não tem nada a ver com o seu valor pessoal, né? Pelo contrário, assim, às vezes você está nessa busca de ter uma relação saudável, você está construindo, você está se melhorando como ser humano, né? Justamente para ser compatível com uma relação saudável, e às vezes o parceiro não está. Então não tem nenhum problema nisso, né? Eu acho que a gente não pode ficar exibindo as nossas relações como se fossem troféus, assim, né? Porque hoje o relacionamento tá bom, amanhã pode ser que não esteja, né? Amanhã pode ser que ele se finge. E é importante a gente ter
aceitar os términos, né? Entender assim que às vezes as relações vão acabar para que tenha novas relações, né? Tem uma outra parte que fala sobre a separação, que eu achei super interessante, assim, que às vezes a gente fica tentando embelezar aquela relação, né? Falar que aquela relação não é como ela está, né? Não é o que de fato ela é. Às vezes você transformar, né, a megera, tentar beijar a megera, né? Transformar ela em uma mulher bonita e tal, né? Que é o termo que a Clarice usa no livro. Mas assim, se a relação não tá legal, se a relação não tá saudável, se a relação não tá boa, é um fato, né? Então, assim, quanto antes a gente olhar nos olhos da mulher esqueleto, né? Olhar nos olhos da megera, melhor é para nós, né? Olhar e ver assim, talvez aquela relação não esteja tão legal, né? Talvez seja uma relação só como um troféu, assim, mas é uma relação que talvez não faça mais sentido para você, e entender que é um ciclo que vai se fechar, né? Que pode vir a se fechar. E que não há nenhum problema nisso, né? Você não tem o seu valor pessoal diminuído por causa de uma separação. Mesmo porque, assim, namoro deveria ter a finalidade de conhecer o outro, né? Justamente para ver se você quer um relacionamento duradouro com aquela pessoa ou não, né? Essa seria, ao meu ver, a finalidade do namoro, né? Então, passa um tempo adequado, que para cada um vai ser diferente, né? E depois desse tempo, a pessoa deveria saber. É essa pessoa que eu quero estar com ela, eu já conheço as qualidades, já conheço os defeitos, eu admiro ela por causa disso, 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 mas com isso eu consigo viver ou não consigo viver, né? E a partir dali você toma uma decisão, então, de ou terminar esse relacionamento ou trabalhar, né, nos problemas. E aquela história, relacionamento saudável dá trabalho. É verdade. Até terminar casamento não é demérito, que tirar terminar namoro, né? Namoro, né, treinamento para ter uma relação mais profunda, mais séria, mais íntima, né? Então, eu não vejo problema nenhum, assim, as relações acabam, né? Casamentos acabam, amizades acabam, né? As relações, elas vão se transformar e às vezes vão se findar. Então, assim, não tem problema nenhum nisso, né? Às vezes tem um casal, assim, que faz a experiência de morar junto. E depois, morando junto, observam que talvez não tenha dado muito certo, assim, né? Que a convivência não esteja sendo muito legal. Tudo bem, né? As pessoas seguem outros caminhos, seguem outras, né? Optam por outras pessoas, né? Não é demérito, assim, não há problema nenhum nisso. Então, tá tudo bem separar, né? Não estou falando que não tem dor, eu tenho plena consciência que separação causa dor, né? Mas eu acho importante a gente não achar que o status do relacionamento é um troféu, né? Eu sou boa se eu tiver alguém, né? Eu sou uma pessoa legal se eu estiver namorando, se eu estiver me relacionando, né? Porque a melhor relação, né, ou pelo menos a principal relação que a gente tem mais que cuidar e nos dedicar é a relação conosco mesmo. Jéssica, existem mulheres que têm esse esquema do abandono, que têm assim um medo extremo de serem abandonadas pelo parceiro, que elas acabam continuando num relacionamento que não é digno, né? Que é, talvez até um relacionamento que seja abusivo, né? Mas por causa desse medo de ser abandonada, de ficar sozinha, elas acabam continuando ali. Você poderia comentar isso um pouquinho? Então, quando a gente pensa no relacionamento, né, como sendo um troféu pessoal, né, um valor pessoal, né, eu só me vejo na vida como sendo a esposa do fulano, né, como sendo a mulher casada e tal, né, com aquele relacionamento. Quando o parceiro, ou não precisa nem ser casada, né, namorando, noivo, alguma coisa assim, né, quando o parceiro, às vezes, ele faz alguma coisa que dá a ideia, né, que eu não quero mais ter aquela relação, ou que aquela relação está indigna, que não está mais legal de ter aquele relacionamento, às vezes o medo de ser abandonada, né, o medo de perder aquela relação, o medo daquela relação vir a se findar, faz com que às vezes muitas mulheres aceitem ficar num relacionamento indigno.
Isso é muito comum, infelizmente, isso é muito comum de acontecer, assim, né. Às vezes, as mulheres, né, que têm o medo do abandono, elas começam a associar a separação como sendo, assim, a pior coisa que vai acontecer na vida delas, né. Então aquilo, assim, só de pensar em separar já causa tanto estresse, né, a pessoa já fica tão nervosa, já fica às vezes deprimida, já rebaixa o humor, já afeta tanto que é preferível aceitar o parceiro de uma forma indigna, né? É preferível aceitar aquela relação que eu estou infeliz, né? Que não está dando mais certo, que às vezes a gente nem combina mais sexualmente, intelectualmente, já não tem mais pontos em comum, mas pelo menos mantém o troféu do casamento, né? Mantém o troféu de estar em um relacionamento, né? E aí eu imagino, né, que na nossa vida a gente sempre precisa fazer esses balanços e análises, né? Porque às vezes a gente fica numa relação que não quer estar, né? Se fosse comparar assim com o emprego, às vezes a gente fica no emprego que não quer estar, mas pelo menos paga lá todo quinto dia útil. Então, assim, precisa ter um momento assim, de autoestima mesmo, de auto-amor, que eu paro e analiso a minha relação e percebo, poxa, é isso que de fato eu quero para mim? O medo de separar, né? O medo de ser abandonada, né? O medo de perder essa relação é tanto que eu prefiro ficar numa relação infeliz, né? Que eu prefiro ficar numa relação indigna, que eu não, nem precisa ser uma relação abusiva, não. Às vezes uma relação que você não tem mais amor, que você não tem mais desejo, né? Você não tem mais vontade de abraçar aquela pessoa, de deitar do lado dela, né? Mas o manter Admiração pela pessoa. você não tem mais admiração, né? Você não tem mais libido na direção daquela pessoa. Então, assim, aí mantém um relacionamento só porque estou acostumada, né? Ou só porque o medo de estar sozinha é tanto, né? O medo de ser abandonada é tanto que fica numa relação que está infeliz. E aí, eu acho particularmente, né? Que isso é a gente esperar muito pouco da vida, né? Esperar muito pouco pra gente mesmo, né? Que o mínimo que eu tenho que esperar numa relação é de ser feliz, assim, ter uma relação legal, ter uma relação de companheirismo, de parceria, né? E óbvio, assim, nenhuma relação a gente vai ser feliz o tempo todo, alegre o tempo todo, rir o tempo todo, né? Mas, assim, no balanço geral, aquela relação tem que me trazer mais coisas boas do que coisas ruins, né? E, infelizmente, a gente vê muitas mulheres, né, ficando num relacionamento, assim, por causa de filho, porque, né, porque tem um status de casada, porque às vezes a pessoa facilita nas contas, assim, né, dividir a conta com alguém, e você vê que é uma relação que está sem amor, assim, né, que não tem, como se fossem dois amigos morando juntos, né? E aí eu acho que você tem que, né, quem está vivendo por isso, né, precisa parar, pensar e refletir, né? Porque é até injusto com o outro, assim, ficar numa relação que você não quer estar por dó, né, por pena, por comodismo. Assim, ficam duas pessoas infelizes no mesmo cômodo, né. É, Então é bem injusto, assim, se a gente pode alçar novos voos e querer outras coisas, né. Lembra que não é demérito separar, né, não é nenhum problema separar. Bom, tem um ditado que a Clarice colocou aqui no livro que eu achei super legal, que fala assim que quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Então, assim, para as pessoas, né, que às vezes estão solteiras, procurando ter uma relação legal, né, uma relação saudável, uma relação assim que o parceiro também está disposto a olhar nos olhos da mulher esqueleto, né, enfrentar os seus problemas, as suas questões, e você também. Então, assim, antes, se você está procurando esse tipo de relação, lembra que o aluno precisa estar pronto. Então, assim, vale a pena você refletir se você, né, sozinha, está trabalhando essas questões, né? Se você sozinha está procurando ser a sua melhor versão, né? Está trabalhando nos seus traumas, nos seus problemas, né? Nesses relacionamentos, às vezes, anteriores que não foram legais, não foram saudáveis. Então, assim, é importante que a gente, né? Porque eu escuto muito isso, assim, as pessoas procurando uma relação legal, né? Querendo ter um parceiro legal, procurando uma relação saudável. Mas assim, você está pronta para ter uma relação saudável? Você está match com uma pessoa que tem uma relação saudável? Porque às vezes a gente está tão viciada, né, naquele padrão abusivo, né, num relacionamento destrutivo, às vezes num relacionamento indigno, que a gente está tão ali naquele círculo que se aparecer uma pessoa saudável, a gente nem sabe como se relacionar, né? Nem sabe como se comportar. Então, assim,
né, antes do mestre aparecer, que o aluno esteja pronto, né, que você olhe esses pontos, assim. E a gente tem a ilusão, né, de imaginar que primeiro eu tenho o relacionamento e depois eu trabalho em mim. Mas na verdade é o contrário, né? Primeiro eu trabalho em mim, nas minhas questões, e depois é muito mais fácil começar a perceber e ter relações saudáveis, né? Então, assim, às vezes a pessoa vai para a terapia, né, por causa de um relacionamento, e no que ela trabalha as suas questões, a tendência é todos os outros relacionamentos, né, melhorarem em sequência, assim, porque ela começou a se trabalhar e ela começou a ser uma pessoa melhor nessas relações, né? Ela começou a ter atitudes mais saudáveis, né, atitudes mais assertivas, então automaticamente as relações estão melhorando.